Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Pouco mais de 24 horas para mais uma decisão do Clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Leão irá enfrentar o CSA nesta segunda-feira no Mangueirão. Repito, só a vitória interessa. É estilo final de campeonato, final de Copa do Mundo. Escolha a competição de sua preferência. O Remo não pode desperdiçar nenhum ponto. Tem que suar a camisa do primeiro ao último minuto no Colosso do Bengola amanhã, se ele quiser ainda sonhar com classificação. Eu vou trazer aqui a situação de como está a rodada nesse momento, os jogos que já aconteceram, a classificação atual e quais são as possibilidades do Clube do Remo entrar no G8 nessa rodada. Tem realmente chance? A gente vai estar conversando com vocês. O Leão que já tem time escalado para esse confronto difícil contra a equipe alagoana, e eu também vou trazer aqui como joga o CSA e alguns dos destaques lá do Azulão, inclusive com jogadores que já passaram aqui pelo Clube do Remo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui, o nosso vídeo é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube vai entender que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Entrou no vídeo? Já deixa o like, é muito importante. E verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista, lembrando, chegando à marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Para se cadastrar na Bet Nacional e concorrer a uma camisa oficial do Clube do Remo aqui pelo nosso link exclusivo, é só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. As cotações para o jogo do Clube do Remo nesta segunda-feira, jogos de Série A, do Campeonato Brasileiro, de várias divisões, todas as divisões, você encontra na Bet do Brasil. E a partir de sexta-feira, as Olimpíadas iniciam e, claro, que a Bet Nacional também terá cotações especiais para várias modalidades aqui, né, nesse ano de 2024. Então, cadastre-se e profetize jogando sempre com responsabilidade. Recado também da DNA, cursos técnicos para você que no segundo semestre vai querer investir na tua qualificação profissional, a área da saúde, com estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Entre em contato com a DNA, conheça os cursos disponíveis e a partir de agosto comece a mudar de vida investido no teu futuro. Bom, pessoal, quero conversar com vocês aqui nesta noite de domingo, né? Estou gravando aqui exatamente às 19 horas, pouco mais de 24 horas para o jogo do Clube do Remo contra o CSA. Lembrando que a bola rola nesta segunda a partir das 8 da noite no Mangueirão. E só a vitória interessa, galera. Só a vitória interessa. O Remo não pode pensar em outro resultado que não seja vitória. Até porque o CSA também vem para Belém com esse pensamento. Então, vai com certeza ter um jogo estudado, um jogo aberto, né? Então, é um confronto em que as duas equipes não podem errar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o CSA. Mas falando sobre a situação do Remo atualmente na competição, alguns resultados aconteceram nesse final de semana, alguns poderiam ser mais positivos para a gente, né? Por exemplo, eu vou trazer aqui algumas das partidas. O Londrina venceu em casa a equipe do Caxias por 2-0. Tá? O Londrina chegou a 23 pontos na tabela de classificação. Aí aconteceu um resultado muito bom para o Clube do Remo, tá? Que foi um empate entre Tombense e Figueirense, no placar de 1-1. Aliás, o Figueirense que não vence há 4 partidas na Série C do Campeonato Brasileiro. E depois do CSA, o Clube do Remo vai viajar para Florianópolis para encarar o Figueirense lá no estádio Orlando Scarpelli. E outro bom resultado para o Clube do Remo que aconteceu neste domingo foi a derrota do Ipiranga, fora de casa, para a equipe do Volta Redonda por 3-0. O Volta Redonda praticamente garantiu a sua classificação e o Ipiranga, né, ficou ali com a pontuação de 19 pontos. É verdade que tem partidas a menos ainda, mas precisamos secar o Ipiranga, né, que está ali nesse momento na 8ª colocação. Então a classificação de momento, aqui eu vou trazer aqui até a posição do Clube do Remo, tá?
tem o Volta Redonda com 29 pontos na liderança, aí vem Atlético em segundo com 28, São Bernardo em terceiro com 28, Botafogo da Paraíba em quarto com 28, Ferroviária de São Paulo, quinta colocada com 28. Para mim, esses 5 times aqui já se classificaram, tá? Do Voltaço, que é o líder com 29, até a Ferroviária com 28, para mim esses 5 aqui já classificaram. E aí, na minha opinião, eu sigo com a minha opinião, restam 3 vagas, tá? Porque vem Londrina em sexto com 23, inclusive a gente vai ter confronto com Londrina ainda, Tombense em sétimo com 20, Ipiranga em oitavo com 19, Figueirense em nono com 19, aí vem o Clube do Remo na 10ª colocação com 16 pontos. Agora à noite vai rolar o jogo entre Náutico e Atlético, e é muito importante que a gente seque o Náutico. Bora torcer para o Atlético vencer essa partida, porque o Náutico, conseguindo um bom resultado, ele ultrapassa nessa noite o Clube do Remo, e a gente vai entrar mais pressionado ainda para o jogo de amanhã contra o CSA, tá? Mas o Remo precisa fazer a sua parte. Aí vem também o ABC com 16 e o CSA, 13º com 14 pontos, nosso adversário de amanhã. O Remo, vencendo o CSA nesta segunda-feira, ele não entra ainda no G8. Por quê, Smith? Porque cá para nós, né? O Remo precisa tirar um saldo de 14 gols em relação ao Ipiranga, que é o 8º colocado, tá? Então, para o Remo ultrapassar o Ipiranga no saldo de gols, ele teria que vencer por 14 gols de diferença. Então é muito difícil que isso aconteça, obviamente, né? E o primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias, o Ipiranga já tem 6, o Remo vencendo vai a 6 vitórias, ou seja, iguala também o número de vitórias do Ipiranga. Então o Remo nessa rodada não tem possibilidades dele entrar no G8. Ele ultrapassaria o Figueirense e ficaria na 9ª colocação, mas ficaria com a mesma pontuação do Ipiranga, ou seja, com a mesma pontuação de G8. E isso não acontece há um bom tempo, né, pessoal? Então é muito importante o resultado positivo para o Clube do Remo nesta segunda-feira diante do CSA, tá? Porque depois o Remo vai encarar justamente o Figueirense em mais um jogo direto, mais um confronto direto na Série C. Então é fundamental que amanhã a gente vença, tá? E o Clube do Remo, pessoal, já está escalado, já está definido para esse jogo contra o CSA, tá? O trabalho, né, o último trabalho foi realizado hoje no Mangueirão, reconhecimento de gramado, né? Geralmente no palco do jogo acontece esse tipo de movimentação. E o Remo tinha apenas uma dúvida, né, que se o Liger retornava ou não para a equipe. Hoje foi confirmado o retorno do Liger para o time titular. Então o Remo vai a campo com Marcelo Rangel, o Rafael Castro, Liger e Bruno Bispo, Paulinho Cruá, Pavani, Diogo Batista, Jaderson, Pavani, e Diogo Batista, Jaderson e o Raimar, tá? Marco Antônio é Ítalo, tá? Marco Antônio e Ítalo. Marcelo Rangel, Rafael Castro, Lígia, Bruno Bispo, Diogo Batista, Paulinho Cruá, Pavani, Jaderson, Raimar, Marco Antônio e Ítalo. Hoje, inclusive, no grupo do Chaves, a galera tava debatendo sobre justamente essa posição do Marco Antônio, que não foi bem contra a equipe da Ferroviária, nem vem bem, na verdade, com a camisa do Clube do Remo. Tá devendo muito o Marco Antônio com a nossa camisa. E a gente conversou lá no grupo, né, sobre a possibilidade do Rodrigo Alves, né, poder fazer a sua estreia, porque o Rodrigo Alves, ele joga pela ponta esquerda. Então é um jogador com a característica para jogar na posição do Marco Antônio, no lado esquerdo do ataque. Aí também existe a possibilidade do Pedro Vitor voltar a ser relacionado, tá, no banco de reservas, porque ele vinha na transição no último confronto, e ele poderá novamente ser relacionado para uma partida do Clube do Remo nesse confronto diante da equipe do CSA. E eu queria muito, de verdade, queria muito ver o Pedro Vitor jogando. Eu sei que está acabando a temporada. O Pedro Vitor, infelizmente, não conseguiu aí, né, uma sequência de jogos por conta dessa lesão gravíssima que ele teve no ano passado. Esse ano, com alguns problemas físicos, ele também não conseguiu ter essa boa sequência, né? Então ele sofreu bastante, indo e voltando do departamento médico. Mas eu queria muito ainda ver o Pedro Vitor jogando pelo lado direito do ataque. Porque foi no ano passado, nessa posição, que ele conseguiu render bastante com a camisa do Clube do Remo. Eu não sei se está faltando uma atitude do próprio jogador, da comissão técnica, de colocar por lá. Mas eu ainda acredito que seja mais um problema físico, realmente, do Pedro Vitor, né, que tem atrapalhado ele nesse ano de 2024. Então, é uma opção que a gente pode utilizar também pelo lado esquerdo. Porque, sinceramente, o Kelvin, eu não espero nada do Kelvin. O Felipinho
entra no jogo, deixa de entrar em outros, então não dá a contar muito. O Ronald jogar melhor pelo lado esquerdo, então a gente precisa dessas opções, cara. Precisa dessas opções pro ataque, porque é um setor que o Remo mais carece nesse momento. Rodrigo Alves foi contratado, eu espero que ele consiga fazer a sua estreia amanhã e consiga nos ajudar nessa reta final de Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Remo já contratou o Sávio, lateral esquerdo, junto aí com o Rodrigo Alves, são os jogadores que estão fechados. O Bruno Silva, segundo informações, também está contratado, mas está aguardando a finalização da Série B do Campeonato Paranaense, onde o Paraná conseguiu acesso por lá. E o Bruno Silva é titular, inclusive, neste domingo ele atuou. Ontem, né? Ontem ele atuou pela equipe do Paraná, desse confronto aí da final do Campeonato Paranaense da segunda divisão. A gente está aguardando aqui para saber quando ele vai chegar, né? Porque tá acabando a primeira fase, a gente precisa desses caras para ontem aqui para ajudar a gente. Enfim. Bom, galera, a gente vai enfrentar o CSA, que é uma equipe que está passando também por uma fase muito delicada nesse ano de 2024. O CSA que nem conseguiu se classificar para as semifinais do campeonato alagoano, venceu a Copa Alagoas ali como obrigação para conseguir a vaga para a Copa do Brasil de 2025, perdão, e começou muito mal a Série C. Se eu não me engano, a primeira vitória do CSA foi acontecer na 8ª ou 9ª rodada da competição. Entendeu? Uma equipe que demorou muito para reagir, teve aí 3 vitórias seguidas e teve a oportunidade de vencer a 4ª seguida no jogo contra o Floresta, lá no estádio Rei Pelé, inclusive foi o maior público da Série C até o momento, com mais de 16 mil torcedores. Mas perdeu para o Floresta essa oportunidade, e inclusive na rodada passada de ultrapassar a equipe do Clube do Remo. É uma equipe treinada pelo técnico Igor Magalhães, que tem bons trabalhos aí pela Série B, especialmente no Vila Nova, e tem alguns jogadores bem conhecidos por lá. Tem o Roberto, lateral esquerdo, inclusive passou pelo Volta Redonda. Tem o goleiro Yuri Sena. Tem o centroavante Thiago Marques, perigoso. A gente tem que tomar cuidado com ele, um jogador muito inteligente. Tem o Gustavinho por lá também. O Brian, que é o camisa 10, canhoto, bom jogador também, que chegou aí para reforçar a equipe do CSA. E tem 2 jogadores que já passaram pelo Clube do Remo no ano passado. O Vitor Leque, atacante de lado, que é titular também da equipe do CSA, e o Lucas Marques, né, que é lateral direito, passou também pelo Clube do Remo, a segunda passagem dele pelo CSA. E aqui está um ponto importante. Eu acompanho alguns criadores de conteúdo lá do CSA, e eles frisaram muito que no jogo contra o Floresta, o CSA perdeu o jogo justamente pelo lado direito, o lado do Lucas Marques, que foi muito criticado na última partida. E também eles têm um problema que o Remo, boa parte da temporada, passou por aqui também, que é justamente a jogada aérea, aquele cruzamento para a área que a zaga não consegue tirar. Então o CSA tem tomado muitos gols de cabeça. O Remo pode explorar isso dessa partida de amanhã. Lembra que eu citei agora há pouco o lado esquerdo do ataque do Clube do Remo? Pois é, justamente o setor em que a gente pode explorar onde o Lucas Marques atua. E aqui no Clube do Remo, ano passado, na época que o Catalá assumiu ali a equipe azulina na segunda fase, no segundo semestre, quando o Remo estava disputando a Série C, precisava daquela recuperação ali para sair da zona de rebaixamento, o Catalá meio que dobrava a lateral direita, né, colocando o Lucas Mendes junto com o Lucas Marques para tentar fortalecer aquele setor, já que o Remo também tinha problemas de pontas, né? Então, é um setor aí que a gente pode explorar no jogo de amanhã. É uma equipe que é instável também, apesar de ter vindo de alguns bons resultados, perdeu para o Floresta na última rodada por 2-1, mas é uma equipe também instável e também vem muito pressionada. O CSA amanhã vai jogar a vida contra a gente. Ou seja, é pressão de um lado e é pressão do outro. Do lado do Clube do Remo, vai ter a questão da torcida, né? A gente vai estar jogando em casa, o apoio do torcedor, e esses caras precisam entender que é como se fosse a última partida do campeonato, como se fosse final de Copa do Mundo, final de Champions League. E repito, só a vitória interessa pra gente. 0-0, 1-0 com gol de barriga, gol de mão, não importa. A gente tem que vencer o jogo e seguir aí, né, com essa pontuação para alcançar o G8. Muita gente já jogou a toalha. Eu acho que a matemática ainda deixa a gente sonhar agora. Só o Remo dentro de campo mesmo. Mais uma vez a rodada ajudou a gente, né? Mais uma vez os resultados estão ajudando a gente. Esses 3 concorrentes, digamos assim, mais diretos, Tombense, Figueirense e o próprio Ipiranga, tropeçaram na rodada. Então, só
depende do Remo mais uma vez. Ele está com a faca e o queijo na mão para ganhar e seguir aí a luta pela classificação. Joga contra o CSA e depois a gente foca no confronto contra a equipe do Figueirense no outro sábado lá em Florianópolis. Aliás, o Remo que vai jogar, depois do CSA, vai jogar todas as outras 4 partidas, né? 5 partidas, perdão, nos sábados, tá? Figueirense, Londrina, Aparecidense, Confiança e São José. Todos os jogos nos sábados aí restantes da competição nacional. É isso, galera. Queria muito que vocês deixassem o like, queria que vocês dessem opinião também sobre os assuntos aqui do vídeo, especialmente sobre como o Clube do Remo pode jogar amanhã diante do CSA. Os ingressos seguem sendo vendidos aí, eu sei que vocês estão voltando do sal, vai dar aquela vontade de ir para o jogo, né? Mas acredito sim no bom público amanhã, de torno de 15 a 20 mil torcedores, para a gente ver, né, se esse último, mais esse apoio aí, dá esse último gás para que esses caras consigam reagir e ainda sonhar com uma classificação. Beleza? Deixa o like, pessoal, muito importante, verifica a tua inscrição, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Até amanhã, hein? Tamo junto. Valeu!